Agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez unidos nessa comunhão preciosa, tão rara nos nossos dias. Ó Deus, graças te damos por preparar essa reunião, Senhor. Pois só o Senhor sabe como nós estamos aqui essa noite, machucados, quebrados. O Senhor sonda o nosso coração, a nossa mente. Que nessa noite, Senhor, mais do que em qualquer outra, até hoje, o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito que somos Teus filhos. Precisamos, ó Pai, dessa certeza. Somos atacados todos os dias, Senhor. Se Tu és filho de Deus, é sempre assim o ataque, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a aumentarmos a nossa confiança na nossa filiação. Não pelo nosso mérito, porque não temos nenhum, mas pelos méritos de Cristo que nos alcançaram em graça. Ajuda-nos, ó Pai, a sentirmos alívio, Senhor, em meio às intensas opressões que temos sofrido. O Senhor nos disse que se estivéssemos sobrecarregados, deveríamos buscar auxílio em Ti. E é sob a Tua palavra, Senhor Jesus, que lançamos os nossos fardos aos Teus pés, na certeza que o Senhor há de aliviar todo o peso, Senhor, que os nossos pecados, que a nossa incredulidade, Senhor, tem feito carregar. Ajuda-nos, ó Pai, a termos nessa noite uma confiança, Senhor, inabalável nas Tuas promessas. É nesse espírito, Senhor, que intercedemos pela vida de Dylan. Ó Pai, eu não sei qual o estado de saúde dele, mas o Senhor sabe. O que nós sabemos é que ele está passando por momentos difíceis. Ó Deus, ele nem tem 2 anos. Já tem enfrentado coisas que muitos homens se desesperariam. Tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia. Restaura, Senhor, a saúde de Dylan. Esse é o nosso clamor. Restaura a saúde dele, Senhor. Ó Pai amado, Pai de misericórdias, vai nesse momento, Senhor, segundo a Tua graça, naquele hospital, e muda o quadro, Senhor. Ajuda, Senhor, a Lânia, a César, a não se abalarem ante as dificuldades, mas a terem cada vez mais a sua fé confirmada por meio das intensas provações. Oh Pai, como nós desejamos ver Dylan sair daquele hospital bem, andando, falando, sorrindo. Esse é o nosso clamor, Senhor, que apresentamos diante de Ti. Oramos, ó Pai, pela vida da irmã Osana, que está separada de nós geograficamente por milhares de quilômetros, ó Pai. Mas estamos sempre ao lado dela e ela ao nosso, Senhor, como um só corpo. Ajuda ela, Senhor, nessa noite a sentir o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu cuidado, Senhor, cada vez mais de perto, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Ajuda, Senhor, na conversão do marido dela, Ramon.
que eles possam servir ao mesmo Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Ó Deus, nós oramos pelo livro que foi editado e distribuído em formato de e-book italiano. Que o Senhor possa, meu Deus, utilizar essa ferramenta para alcançar vidas, Senhor, naquele país. Que a irmã Osana não fique como única cristã que ela conhece naquele local, mas que a tua fé possa alcançar outras mulheres. Ajuda, ó Pai, pois nós sabemos que o Senhor não colocou a nossa amada irmã naquele lugar por acaso. Não existe acasos, só existe, ó Pai, a tua providência, a tua sabedoria perfeita em fazer com que todas as coisas aconteçam para a tua glória e para o bem do teu povo. Abençoa, meu Deus, a vida da nossa irmã Gisele, da pequena Helena, que tantas dificuldades tem enfrentado, Senhor. E nessa noite elas se sintam amadas, amadas de Cristo e amadas por nós que somos seus irmãos, pela Igreja de Cristo, Senhor. Ó Deus, quando olhamos para os lados, muitas vezes nos angustiamos, pois vemos tantas pessoas retrocederem da fé. Mas ao mesmo tempo, Senhor, é com imensa alegria que nós vemos outros serem acrescentados. Por isso nós oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Mateus, da sua esposa, eles que se batizaram recentemente, Senhor, fortalece a fé deles. Guia-os nos teus caminhos, pois só o Senhor sabe as dificuldades e as provações que os teus filhos vão de passar, Senhor, no caminho. Abençoa o nosso amado irmão e diácono João, essa pérola preciosa no nosso meio, Senhor, esse presente em forma de gente que o Senhor deu à tua igreja para a edificação. Tantas lutas ele tem passado, Senhor, tristezas, dores, mas que ele cada vez mais, Senhor, sinta o conforto e o consolo que vem de ti, entendendo que somente o teu amor é perfeito e que ele se sinta amado pelo teu amor perfeito na noite de hoje. Que cada vez mais ele possa saber, ele possa ter essa certeza e essa convicção que o Senhor o elegeu antes da fundação do mundo, e quando ele era apenas uma célula dentro do ventre da mãe dele, Senhor, o Senhor já havia escolhido ele, não somente como teu filho, mas como teu servo. Abençoa, meu Deus, a vida do nosso amado irmão e ajuda-nos a cuidar dele da forma certa. Abençoa a vida do nosso irmão José, Senhor, tão jovem, mas abençoado com uma sabedoria do alto, Senhor, que nos faz glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor. Ajuda ele nas lutas que têm se multiplicado, Senhor. Inúmeras obrigações, mas que cada vez mais ele se sinta, ó Pai, guardado e guiado por ti, Senhor. Ajuda, Pai, ele nas dúvidas, nos questionamentos, que cada vez mais o caminho fique claro diante dele, Senhor. Ó Pai, eu oro em favor de todos os irmãos da nossa pequena congregação. E eu me incluo. O Senhor sabe quais são as nossas lutas, quais são as nossas fraquezas. O Senhor sabe, meu Deus, os
pecados que ainda necessitamos abandonar, ó Deus. Por isso nos ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a nessa noite sermos de fato tocados por Ti. De maneira milagrosa, Senhor, possamos experimentar o Teu toque sobrenatural, que muda a nossa visão das circunstâncias. Pois cada vez mais, na Tua palavra, temos aprendido que não são as circunstâncias que têm que mudar. A maioria das vezes, somos nós que precisamos mudar diante das circunstâncias. Por isso nos ajuda, Senhor. Oramos pela igreja, Deus, pela pequena congregação no Alto das Pombas. Oramos, ó Pai, pelo nosso ponto de pregação que o Senhor nos plantou em Cosme de Farias. Oramos, ó Deus, pelo evangelismo em Vista Alegre, pois temos aprendido que muitas coisas nós, como Teu corpo, iremos fazer, mas nenhuma dessas coisas será feita sem antes apresentarmos a Ti em oração, Senhor. Por isso nos ajuda a sairmos daqui com essa certeza que somos totalmente dependentes de Ti, mas isso para nós não é uma fraqueza, mas é um hino de vitória, porque se dependemos de Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Essa é a nossa certeza, que vem de Ti. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a afirmar nosso pensamento e os nossos desejos em Ti, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Hoje nós vamos aprender um pouco acerca da comunhão dos santos. E é importante a gente perceber que a gente vai falar a respeito de comunhão dos santos, justamente quando o apóstolo Paulo nos fala a respeito de ofertas, da coleta em favor daqueles nossos irmãos que estavam necessitando, no caso aqui, os crentes da Judéia. E eu acho maravilhoso, irmãos, eu separei algumas coisas que eu anotei, porque a minha mente não é tão boa como era, eu acho que nunca foi. E é maravilhoso essa palavrinha que muitas vezes a gente não dá devida importância, mas no cristianismo ela tem um valor muito grande, que é a palavra comunhão. Essa palavra que às vezes você ouve associada a várias coisas, é uma palavra que tem um significado todo especial na Bíblia. É a palavra que, quando foi traduzida no grego, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e agora para nós como comunhão, é a palavra koinonia. E essa palavra koinonia, ela traz inúmeros significados. Palavra às vezes despretensiosa, mas que tem uma profundidade tão grande. Pela primeira vez essa palavra foi usada em Atos 2:42, justamente quando falava sobre a comunhão que a igreja tinha no princípio. E se há alguma coisa que de fato suscita a ira do maligno, é a nossa comunhão. O inimigo não fica muito furioso com a igreja, nem com ministérios específicos. Ele pode até usá-los para fazer o mal. Ele pode usar um pregador produzindo orgulho no seu coração. Ele pode usar os louvores para glorificar a criatura em vez do Criador. Mas nunca o inimigo conseguirá produzir comunhão, não como essa palavra está escrita na Bíblia, koinonia. Pois toda comunhão que nós temos uns com os outros
é o reflexo da comunhão que nós temos com o Pai e o Filho e com o Espírito Santo. Esse é o significado da palavra koinonia. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, pelo Espírito, e por conta dessa comunhão espiritual com Deus, nós temos uma comunhão espiritual e física com os nossos irmãos. Esse é o conceito da palavra na Bíblia, e mais especificamente no Novo Testamento. E é debaixo dessa comunhão que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos a ofertar, ensinando os irmãos a se sentirem responsáveis uns pelos outros, porque nós temos comunhão. A ideia de comunhão, a ideia, de koinonia, é quando duas ou mais pessoas participam de algo em comum. E isso é a igreja. Nós somos um corpo só. Independentemente do número de crentes que estejam vivos hoje na face da terra, esse número para nós é uma interrogação. Mas independentemente do lugar que eles estejam, alguns estão em lugares se reunindo escondido, alguns estão em igrejas em outros continentes, mas eles são nossos irmãos. E se por acaso o Senhor nos direcionar, como aqui nós vamos ver na Bíblia, a de alguma forma contribuirmos fisicamente, financeiramente, espiritualmente com eles, temos obrigação de fazer. É por isso, irmãos, que essa questão que muitas vezes é tratada, de maneira superficial, sobre esse questionamento, se devemos frequentar ou não a igreja em tempos de pandemia, isso é algo que só é questionado porque as pessoas, elas têm uma fé superficial. Uma pessoa que tem uma fé alicerçada em Cristo Jesus, ele nem vai cogitar essa possibilidade. Como é? Igreja fechada? Cristo não voltou? Ah não, mas tem um negócio de uma pandemia. Sim, e o que eu tenho a ver com isso? A minha obrigação em relação a isso só aumenta. Então nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso cristianismo não seja esse cristianismo superficial e aguado dos nossos dias, mas seja um cristianismo cada vez mais associado a Cristo. Então aqui eu quero dar continuidade de onde nós paramos ontem. Ontem nós fizemos a leitura dos versículos 14 e 15, mostrei a vocês que o apóstolo Paulo estava ensinando aqueles irmãos de Coríntios que esse tipo de ensinamento era algo que estava ligado às origens do povo de Deus. E agora o apóstolo Paulo ele vai dar continuidade a essa lição tão oportuna de como nós devemos nos sentir corresponsáveis pelas vidas uns dos outros. Porque a questão, irmãos, não é se eu oferto, se eu dizimo, se é bíblico ou se não é, porque isso já é ultrapassado para nós. A questão é entender o porquê disso. Por quê? Porque Deus nos deu o privilégio de sermos responsáveis. Deus poderia nos tratar como bebezinhos, mas Ele não quer isso. Ele quer que a gente cresça na graça e no conhecimento dEle. Por quê? Porque Ele sabe que quanto mais maduro, mais nós aproveitaremos o que Ele tem para nós. Então aqui Ele vai dizer no versículo 16, 2 Coríntios 8:16: agradeço a Deus, terei posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus separa pessoas para cuidar de nós. Hoje nós vivemos em um mundo, irmãos, onde cada um tem os seus afazeres. E é por isso que Deus separa pessoas
para que essas pessoas tenham como a fazer principal o cuidar dos irmãos. Isso não significa que vocês também não tenham isso, mas significa que existem pessoas que são separados só para isso. E aqui é o caso de Tito, que vai aparecer na Bíblia em muitas outras oportunidades, como está aparecendo aqui. Tito, ele tinha cuidado por aqueles irmãos de Coríntios. Ele tinha sido o emissário da primeira carta e ele seria o emissário da segunda carta. E ele seria o responsável pela coleta. E nós sabemos que lidar com dinheiro é sempre uma questão muito complicada. Judas, qual era o papel de Judas? Tesoureiro. Isso significa que todo tesoureiro é Judas? De forma alguma. Porque José do Egito lidou com toda a riqueza do Egito e não se corrompeu. Ele administrou toda aquela riqueza. Se corrompeu? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Principalmente quando Deus nos dá esse tipo de responsabilidade. Então ele diz aqui: pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Eu acho tão bonito. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que Paulo estava conversando, a cena é mais ou menos essa. Paulo estava conversando com os irmãos a respeito dessa ideia que o próprio Deus havia dado, o próprio Cristo havia direcionado, de ir até as igrejas da Europa, no caso da Grécia, né, que ali, se eu não me engano, Coríntios fica na região da Caia, recolher donativos para que o próprio Paulo depois enviasse, fosse junto levar essas coletas, como a gente vai ver no livro de Atos. E aí, quando ele estava conversando sobre isso, Tito disse: deixa eu ir, eu já vim de lá agora. E é tão bonito quando a própria pessoa, né, se voluntaria a fazer alguma coisa. De repente a gente diz: está precisando fazer alguma coisa aqui. Aí a pessoa diz: deixa que eu faço. Sabe, parece aqueles alunos de escola que o professor diz: quem sabe, quem descobriu o Brasil? Eu sei. Isaías está lá: a quem enviarei? Isaías diz: envia-me a mim. Hoje em dia na igreja tão, né? Quem é que vai fazer isso? Aí todo mundo com o bracinho assim para trás, olhando para o lado do outro. O pastor até queria fazer, mas sabe como é? Eu correria, tem umas coisas aí. Eu não gosto de me comprometer e não cumprir, né? E a gente vê aqui o exemplo de Tito. É tão bonito a gente ler, né? Mas ele está indo a vocês com muito entusiasmo. E essa palavra entusiasmo, é linda essa palavra. No original, a palavra entusiasmo significa cheio de Deus. No original, né? Theo é Deus. Significa que a pessoa está cheia de Deus. E ele está indo até os coríntios cheios de Deus. Chega a dar até medo, né? Rapaz, esse camarada chega, nem gosta dessas feiras. Quando o Moisés vai pregar, a gente fica até com receio, né? O que é que vai vir de lá para cá? Vai que o céu se abre, aqueles tijolos ali, aqueles telhados começam a se abrir, o céu, né? Alguma manifestação, não é não, irmão? Paulo fica sempre atento. Por isso que ele fica de olho fechado, porque ele fica conectado no mundo espiritual para ver se vai acontecer alguma coisa. Né? Não é, meu irmão? Isso mesmo. O irmão Quinho tá nessa comunhão com o irmão Paulo. De vez em quando também ele dá uma fechada de olho assim, né? Eles estão andando muito juntos. Até nisso eles estão ficando parecidos. Então ele diz aqui, ele está muito entusiasmado, ele está cheio de Deus para se encontrar com você. Você vai fazer a obra do Senhor, então não pode ser coxoxo. Não pode ser jururu, tem que ser com um sorriso igual o do irmão João, cheio de dente. Né? Então, você vai fazer a obra de Deus? Se eu não for, ninguém faz, então não vá, meu filho. Se for para fazer, tem que ser cheio de Deus. Quando a gente chegar lá em Vista Alegre, tem que ser como? Entusiasmado. Independentemente do que aconteça, a gente tem que estar cheio de Deus. Às vezes você está indo para o culto, a pessoa olha para você e diz: vem cá, meu filho, que foi que morreu sua família? Não, é que eu vou ouvir aquele pastor.
Ele tem hora para começar, não tem hora para terminar, uma tripulação. E se eu não for, ainda diz que eu estou desviado, aí eu não sei o vaso. Não, irmão, é alegria. Você está indo conversar com Deus. Com muito entusiasmo e por iniciativa própria. É assim que Tito foi, de novo, portador de uma carta enviada por Paulo. Que coisa bonita, né? Percebe que na igreja não tem espaço para vaidade, soberba. Vem cá, rapaz, ô Tito, por que você não escreve a sua própria carta? Fica levando essas cartas de Paulo? Né? Não, não tem isso. Apolo, você é mais que Paulo, Apolo. Apolo se saiu. Apolo disse, olha, não vem com esse negócio desse debate não, porque o Espírito é um só, eu não estou concorrendo com Paulo, a gente é do mesmo time. O que parece de vocês quererem me colocar contra Paulo? Como se ele e ele estivessem nos pregando evangelhos diferentes. De forma alguma. E é por isso que Apolo saiu e nem disse para onde ia, para que o povo não fosse atrás dele. Maravilhoso entender como o Espírito Santo age. Por que é tão importante? Porque a gente vai identificar quando o Espírito Santo não age. Quando algumas coisas são ditas hoje em dia no meio do cristão, a gente com a Bíblia na mão sabe prontamente dizer, isso não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Então aqui ele diz, versículo 18, com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas, por seu serviço no Evangelho. E aqui é maravilhoso, é tão legal ler a Bíblia, porque é aquela parte assim, que Deus diz assim, não é da sua conta. A gente não sabe quem é esse irmão, mas os coríntios sabiam. É tão legal isso, né? Por que eu acho isso tão maravilhoso? Porque a gente é curioso, a gente quer saber de tudo, né? Tem gente que quer saber como era o nome da mulher de Caim, se ela era loura, morena ou pintava o cabelo, né? Tem gente, as mulheres estão fazendo os estudos aí sobre as mulheres, e tem tanta incógnita, tantas coisas que a Bíblia não fala de propósito. Por quê? Para que a gente entenda o nosso posicionamento de criatura. A gente não sabe de tudo, não vai saber enquanto estiver aqui. É maravilhoso ver isso na Bíblia. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. E é maravilhoso como todas as pessoas da igreja, elas estão vinculadas ao que está acontecendo na igreja. Não é uma questão de dar satisfação ou não, é uma questão de que todos estão participando, sabe? Todos são participantes da obra. Versículo 20. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Sempre vai aparecer aqueles que dizem, por que está usando dinheiro com isso? Se lembra quando foi com Jesus? Maria comprou lá um perfume caríssimo de nardo. Tipo uns que o irmão Paulo aprendeu a fazer, mas ele foi de graça. Eu acho que ele tomou um curso, né, com alguma pessoa lá da época lá de... Né? É benção. Da época de Jesus, de Marta, de Maria. E esse perfume de nardo preciosíssimo, segundo os próprios apóstolos, ele devia valer 300 denários. 300 denários, irmãos, era cerca de trabalho de um ano. Porque o judeu, ele tinha cerca de 360 dias no ano. Os meses tinham 30 dias, 12 meses. Mas eles não trabalhavam no sábado. Vocês se lembram disso? Então tinha um dia que não contava. Então, quando eu disse assim, cerca de 300 denários, ou seja, o salário de 300 dias, era um ano de salário, era o valor daquele perfume. E ela quebrou de uma vez só. E ungiu o Senhor da cabeça aos pés. E Judas, ele arquitetou uma mini revolta. Que absurdo! Esse perfume podia ser vendido e ser dado a mim. Não, aos pobres. Meu filho, é como, por exemplo,
A gente está querendo, está orando, né, para a gente adquirir uma combizinha, para a gente transportar os irmãos e botar o irmão José em cima com toda a segurança para pregar, o irmão Paulo para louvar, né? A irmã Mirella vai louvar de baixo, porque, né, ela não tem tanta estabilidade quanto o irmão Paulo, que já mostrou para a gente aqui que ele vai para frente, vai para trás, então já está tranquilo. Aí às vezes a pessoa fala, mas para que essa Kombi? Percebe que todo mundo critica, né? E normalmente quem critica é aquele que não deu nada, mas ele critica. Uma pessoa chega e diz assim, rapaz, você viu o microfone novo ali? Rapaz, deve ter contado uma fortuna. Não, meu filho, aqui a AliExpress, eu acho que foi $15, foi nem R$60 na época. Demorou para chegar, uns 3 a 4 meses. Mas as pessoas, elas criticam tudo. Quem critica tudo? Aqueles que não querem nada com a obra de Deus. Mas a Bíblia diz para a gente que naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados. Então, nesse sentido, é que nós fazemos as coisas às claras. A gente faz as coisas às claras, não temos nada a esconder. Então aqui o apóstolo Paulo continua e diz, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens, justamente para evitar o quê? Escândalos. Para evitar que as pessoas saiam por aí dizendo, como dizem, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. A igreja lá no Alto das Pombas, ela começou no depósito de Quinho, aí tomaram o depósito dele. Aí depois a gente foi para um cubículozinho do tamanho desse tapete. Depois a gente foi para lá onde a gente está. E já tem o quê? Uns 5 anos que a gente está no Alto das Pombas, né? 6 anos vai fazer, né? Aí quando começou, eu disse, rapaz, Quinho botou uma igreja agora, ele vai se dar bem, viu? Ele está variando agora, ele está saindo desse negócio de gás e água e está indo para o negócio de igreja. Quando o irmão João começou junto comigo há 9 anos atrás, a mesma coisa, rapaz, João vai se dar bem agora, viu? João disse que abriu uma igreja, agora, rapaz, o negócio vai decolar. Olha, o salário diminuiu, as tribulações aumentaram. Porque a visão que as pessoas têm é totalmente errado. Basta a pessoa passar um mês aqui na igreja, a pessoa vai dizer, rapaz, esse negócio de igreja não é o que eu estou pensando. Eu pensei que era igual esse pessoal da televisão. Esse pessoal da televisão não é igreja. Eles são sinagoga de Satanás. É por isso que hoje em dia a gente tem 2 trabalhos: desconstituir o falso evangelho e ensinar o novo. As pessoas às vezes já chegam para a gente com conceitos extremamente equivocados acerca do que é evangelho, do que é igreja, qual é o nosso papel. E nós precisamos muitas vezes desconstituir esses equívocos para que comecemos então a construir debaixo de fundações sólidas. Então o apóstolo Paulo aqui ele mostra como as igrejas, como nós devemos fazer as coisas, né, de maneira irrepreensível. Além disso, versículo 22, estamos enviando com eles o nosso irmão. Então perceba, 2, 3 pessoas que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Então é importante que a gente entenda que a obra de Deus é necessário que seja feita por homens de Deus. Vocês se lembram da instituição dos diáconos? Lá no livro de Atos, era necessário que um grupo de homens ficasse responsável pela coleta e distribuição dos recursos, principalmente associados à alimentação daquele grande número de pessoas que haviam sido trazidas para dentro da igreja logo após o sermão de Pedro. A igreja tinha quase 120 pessoas. No primeiro sermão de Pedro, o número vai para 3.000. E agora? No segundo sermão, 5.000. E muitas dessas pessoas tinham vindo de lugares distantes e estavam aumentando o tempo de estadia lá em Jerusalém, justamente com o propósito de aprender da fé. E aí eles precisavam ser mantidos. O que nos dá uma visão um pouco disso é justamente o filme de Paulo,
como aquelas pessoas, elas moravam numa espécie de vilarejo de cristãos. Então é mais ou menos essa ideia de Atos, do capítulo 2 e em diante, assim, começa. Essas pessoas começaram a morar junto. E elas dependiam, né, dos recursos que eram colocados aos pés dos apóstolos. Hoje a gente tem o gasofilácio. E tudo isso era usado de maneira espiritual, não somente para a manutenção dos próprios apóstolos, a manutenção da igreja, a manutenção daqueles irmãos que precisavam do auxílio, e tudo era feito com extrema responsabilidade. Por isso que quando vão escolher os diáconos, eles dizem, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Mas eles só vão distribuir comida. Meu filho, se você já distribuiu comida, você sabe como é tribulação. Quem já fez festa de criança? Você já fez festa de criança para lá e lá? Já distribuiu comida, você, para as crianças? É uma loucura, meu filho. Elas só querem coxinha. E só tem 30. É uma para cada. E teve uma das crianças que já pegou a coxinha, já enfiou na boca e disse, tio, eu quero uma. Rapaz, dividir comida é uma loucura. Foi o primeiro problema da igreja. Foi o bucho. Não, olha, o prato de fulano está maior. Você precisa ver. Quando eu vou fazer sanduíche para minhas filhas, que eu vou cortar um pedaço de queijo, eu tenho que trazer uma régua. Que é para dizer, né? Olha, eu cortei igual. O pão dela está maior, foi meu pai. Então, tia Bi sabe o que é isso, né, tia Bi? Então, quase que a gente tem que comprar uma balança de precisão. Então é preciso lidar com coisas materiais, é preciso que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Quantas as vezes a gente já viu escândalos de pastores, de obreiros, principalmente de recuperação, que pegam às vezes as ofertas, vê aquele valor, meu filho, ó, foge. Tinha um obreiro mesmo de um centro de recuperação que a gente conhecia em Simões Filho, que os celulares dos internos tinham que ficar guardados. Ele pegou o celular dos internos tudo e fugiu. Você vê, né, como uma pessoa precisa ter responsabilidade. Você não bota para fazer a obra de Deus qualquer pessoa. Se Deus quer que aquela obra seja feita, pode ter certeza absoluta que Ele já separou alguém para fazê-la. Agora, muitas vezes é a gente que quer fazer. Então, a gente quer abrir uma igreja naquele lugar, aí pega qualquer pessoa e bota para ser pastor. Mas aquela pessoa não é pastor. Ela não foi chamada para isso. Não, mas é a obra. Que obra? De quem? Pois é assim que eu conheci o evangelho falso. As pessoas tratavam como se fosse uma empresa. O pastor não era aquele que ensinava a congregação, mas ele era uma espécie de gerente de entretenimento. Toda semana chamava um pregador diferente para manter a congregação entretida. Absurdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, entender o significado da igreja, dos padrões bíblicos. Além disso, estamos enviando com eles nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Como é importante você ser homem de Deus, você ser mulher de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. É importante que a gente entenda que a gente carrega o nome de Cristo. Aonde a gente for. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Paulo faz questão de frisar. A ideia do que Paulo está dizendo aqui é, toda vez que você olhar para Tito, é como se você estivesse me vendo. Essa é a ideia de cooperadores, estão operando juntos, na mesma função que é a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo não podia nesse momento se deslocar até Coríntios, então ele enviou Tito como chefe dessa comitiva, que a gente viu que tinha outras pessoas. Mas é importante que seja falado quem é quem, porque existem muitos que usam o nome de Deus. Quantos já chegaram aqui? É porque a fama da nossa pequena congregação
por mais que a gente seja uma congregação que vocês olham assim, tem poucas pessoas, mas quase todo mundo na Boca do Rio já conhece a gente. Sabe por quê? Porque sabe que aqui não se aceita doutrina herética. Tanto que os falsos que passavam por aqui nem sobem mais a escada. Mas no começo chegavam, olha, tem uma mensagem de Deus que diz assim. Depois que eles foram vendo que o negócio aqui, né, é retilíneo, nem aqui mais eles passam, passa direto, fum, nem sobe. Não, aquela igreja lá, ó, que fica na frente é diferente. Tem umas 10 igrejas, meu filho, nessa rua aqui de trás, todas são iguais. É tudo pula, levanta, grita, dá um mortal carpado, revela isso, revela aquilo, é bolinho na porta vendendo, tem lanchonete, vende camisa, vende tudo. 10 aqui na rua daqui. Essa daqui, o pessoal sabe, na Boca do Rio que é diferente. Na última eleição a prefeito, há 4 anos atrás, chegou um comunicado para o pastor da igreja, chamando para o café de manhã dos pastores da Boca do Rio. Você foi? Eu também não. E disse porque não foi, porque eu não faço parte disso. Então todo mundo da Boca do Rio já conhece do ponto de vista negativo. Olha, quando você for para a igreja, cuidado, tem uma que fica lá na frente que ela é uma igreja diferente. Vai naquelas outras, tem um monte na Boca do Rio que é desde aquele jeito que você gosta. Mas aquela que fica ali, cuidado com aquela igreja, porque tem um doido que fica em cima, rapaz, não vai te ver não. Então é por isso que muitas vezes a gente tem que dizer quem é quem. Porque muitas pessoas nos nossos dias, a gente tem um exemplo na nossa cidade, esse absurdo que é essa figura fictícia, porque ele é um personagem, qualquer pessoa vê que é um personagem, pastor Sargento Isidoro, é um personagem de teatro. Ele não é nada daquilo que ele deixa transparecer. Ele diz que é povão, ele não é nada de povão, ele é milionário. Você pegar o salário dele, da Assembleia, se você pegar os donativos que o centro dele recebe, se você pegar o salário do filho dele que ele conseguiu eleger, se você pegar as propriedades que esse homem tem, ele é milionário, mas ele passa com você como se fosse um pobre, falando português errado, ele é formado em 3 faculdades. Ele é um personagem criado no meio evangélico para enganar determinados grupos evangélicos que se identificam com ele. Porque ele usa a Bíblia, agora não lê nada, não sabe nada da Bíblia. Ele pode até ter um conhecimento em determinadas áreas do saber humano, mas em relação à Bíblia sabe nada. Porque se ele soubesse, ele não estava usando o nome de Deus como ele está usando, dessa forma, para angariar votos e coisas ainda mais pérfidas. Então é por isso que a gente precisa nos nossos dias seguir o exemplo de Paulo, dizer quem é quem. Sabe, esse pessoal que eu estou mandando aqui é gente crente. Porque tem gente, ele vai falar dos capítulos 10 ao 13, Paulo vai mostrar justamente quem não é crente. Aqui ele está falando dos crentes que ele vai enviar, porque a igreja estava sendo invadida por falsos mestres que estavam tentando trazer confusão à igreja de Cristo. Sempre foi assim. Então aqui no versículo 23, quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Olha que coisa linda dizer isso de uma pessoa. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que é traduzido aqui como alegria que temos por vocês, ou temos de vocês. Pode dizer, eu tenho muita alegria em saber que vocês estão vivendo um cristianismo bíblico, um cristianismo que glorifica Cristo, no meio de uma crescente apostasia, desde a época do apóstolo Paulo. É com intensa alegria que nós abraçamos os verdadeiros irmãos na fé. Então aqui no capítulo 9, irmãos, Paulo vai desenvolver ainda mais esse assunto da comunhão com os santos. Então depois de Paulo separar, quase 10 versículos
versículos, somente para falar daqueles que iriam representando a ele e a Cristo. Ele diz aqui no capítulo 9, versículo 1, que faz parte da mesma passagem, da mesma sessão. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência dos santos. E aqui é a ideia, assistência dos santos. É a nossa obrigação, como pessoas que têm comunhão com os santos, assistir os santos. E a ideia de assistir aqui não é a ideia de assistir televisão, olhar, é a ideia de ser participante na vida um dos outros. E aí o que é que você tem? O que é que você está precisando? Como é? Vamos orar uns pelos outros. Você está passando por luta nessa área? Vamos se juntar aqui, vamos interceder. Fiquei muito feliz da iniciativa das próprias mulheres no último sábado, no encontro de mulheres, de chegarem aqui mais cedo para orarem, né? Por Dila, por Lani, por César, por essa família que congrega na nossa comunidade, que tem passado por essa luta tão intensa, de iniciativa própria. As mulheres chegaram aqui meia hora mais cedo da reunião, foi isso mesmo, e oraram, e foi algo maravilhoso que eu soube que aconteceu aqui. Então é isso que ele está falando aqui, isso é assistir os santos. É entender que igreja não é você sentar em um determinado lugar, ouvir uma determinada palestra, como muitos chamam, e depois ir embora com algum tipo de princípio ético para a sua vida, com algum tipo de moralidade, de valor moral que você possa viver em sociedade melhor. Não, isso não é igreja. Aqui eu não quero, não é para fazer de você uma melhor pessoa. Não, na igreja nós aprendemos a viver como novas criaturas. Tudo se passou. Você não tem que ser uma versão melhorada do seu antigo eu. Você tem que ser outra pessoa para poder você de fato ser conhecido como um santo. Então não é como José falou, né, na terça-feira, não é Santa Dulce, São Pedro, São Paulo. Não, meu filho, é Santo Fábio, né, Santa Juscelia, Santa Mirella, é todo mundo aqui santo. Se não, é todo mundo do diabo, porque só tem essas duas possibilidades. Jesus, a Bíblia vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. E se você tem o Espírito de Cristo, a Bíblia vai lhe chamar de quê? Santo. Por isso que muitas das cartas se iniciam. E aos santos que estão na igreja de fulano, na cidade de fulano de tal. Porque quem são os santos? São aqueles que foram santificados. Não por meio das suas próprias ações, mas por meio da obra de Cristo, que nos alcança e nos faz uma nova criatura. De maneira que essa nova criatura, ela tem novos desejos, novos pensamentos e novas ações. Olha aqui são novas ações. Antigamente a gente só pensava na gente, até quando a gente fazia o bem ao próximo, a gente via isso como um investimento que a gente ia colher lá na frente. Não estou ajudando fulano aqui, porque quem sabe lá na frente, né? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas me dizerem isso? A vida dá voltas. Então é bom você ajudar fulano aqui, daqui a pouco fulano se dá bem e ele vai e te ajuda. Então a pessoa não está ajudando de maneira despretensiosa, mas a pessoa está ajudando com o propósito de que, quem sabe, é como as pessoas que jogam na loteria. Alguma pessoa joga na loteria já dizendo assim, vou jogar, me diga aí 5 números para eu jogar e perder. É assim? As pessoas jogam na loteria para quê? Com esse engano de que acham que vão ganhar. Tem gente que está, vou fazer minha fé. Olha, ainda chama de fé, esse diabo. Vou fazer minha fezinha. Já tem 30 anos que está tentando o número lá, nunca ganhou nada, a não ser prejuízo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque temos que aprender que é melhor dar do que receber. É um privilégio assistir os santos. Ver como Deus nos usa um na vida do outro. Tão maravilhoso isso, né? Versículo 2, reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios, como eu disse a você, a Grécia, na época do Império Romano, se dividia em 2 províncias, Acaia e Macedônia. Paulo está escrevendo aqui, quando ele já havia usado o exemplo dos macedônios. Os macedônios é onde ficava
a igreja de Filipos. Ele havia falado, a gente já estudou aqui no início do capítulo 8, Paulo usa o exemplo da iniciativa de generosidade dos irmãos da Macedônia, para justamente motivar também os irmãos de Coríntios. Se não me engano, Coríntios ficava na Caia, e aqui ele mais uma vez vai fazer uso dessa mesma figura. Ele diz aqui: reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Caia estavam prontos a contribuir. Está vendo o que eu disse a vocês? Coríntios ficava na Caia. E a dedicação de vocês motivou a muitos. Ou seja, eles foram juntando as ofertas para que tivessem como apresentá-las ao apóstolo Paulo, para que fosse enviado para a igreja que mais precisava, que era a igreja da Judéia. Era a igreja que era mais perseguida, porque até hoje, né, Jerusalém é o que? É o centro do judaísmo. Então a igreja que ficava lá com certeza sofria intensas perseguições, lutas, inclusive na área material. Quantas vezes aqueles cristãos judeus eram desprezados, lançados fora dos seus trabalhos, perdiam suas propriedades, como está escrito no livro de Hebreus. E agora eles estavam precisando de ajuda, e os irmãos das demais localidades agora se sentiam na obrigação de ajudar essa igreja, que no primeiro momento tinha o quê? Enviado os santos a levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Não foi assim que o evangelho chegou a gente? De onde foi que o evangelho partiu? Quem se lembra? Vamos abrir aqui rapidamente em Atos capítulo 1 e vamos ouvir dos próprios lábios do Senhor Jesus. Jesus diz aqui, a partir do versículo de número 3, Atos 1, versículo 3: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebeu como é que a igreja vai crescendo? Primeiro, Jerusalém, no dia de Pentecoste. Depois, toda a Judéia, aquela província ali, circunvizinha de Jerusalém, a província onde Jerusalém ficava. Depois, Samaria. E depois, até os confins da terra. Olha como a igreja começou. É importante a gente se lembrar disso. A gente pode, por exemplo, estar aqui e de repente a gente inicia uma igreja em Vista Alegre, e logo no primeiro mês a igreja de Vista Alegre tem 200 batismos, tanto que tem que se dividir João e José para batizar. E Fábio fica dando uma cobertura espiritual. E aí de repente a igreja que foi plantada lá em Vista Alegre se torna maior do que a daqui da Boca do Rio e a do Alto das Pombas. Que maravilha! É Deus que escolhe. Mas isso significa que a gente tem o quê? Responsabilidade. Sabe, então nós todos somos comparticipantes da mesma obra. De maneira que quando uma parte do corpo precisa da nossa ajuda, a gente se movimenta para ajudar. Então aqui Paulo está falando justamente sobre isso. E ele diz: reconheço, versículo 2 do capítulo 9, reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes
que desde o ano passado vocês da cá estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. É tão bonito isso. Irmãos, eu quero te dizer, o bem contagia. Sabe? Às vezes a pessoa olha assim e diz, não, se fulano de tal está nessa pegada, eu vou ficar nessa pegada também. Que nada, varão. É só José que fica usando a pegada de João Batista. Também não vou andar nessa pegada de João Batista. Né? Nada, é só a irmã Mirella que fica com esses louvor bonito, eu também vou aprender a louvar. Não, fazer umas coisas bonitas com a minha corda vocal. Sabe, a gente contagiar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. Como eu disse a vocês ontem, experimente viver uma vida santa. Versículo 3, contudo estou enviando os irmãos para que a alegria que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. Paulo está dizendo aqui, não me vergonhe. Não me vergonhe. Às vezes você fala, rapaz, fulano é crente, fulano é homem de Deus, a pessoa chega lá, meu filho, faz um papelão e você diz assim, Jesus, congrega na sua igreja essa pessoa? Então, não faça esse papelão, em nome de Jesus. Versículo 4, a fim de que eles, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, gente, vamos fazer a coisa certa. Eu estou aqui, falando que vocês estão andando na direção certa, portanto, cuidem-se para que não caia. Paulo já havia falado aos Coríntios na primeira carta. É na primeira carta aos Coríntios que nós lemos, aquele que pensa estar em pé, o que é que acontece? Cuide-se para que não caia. Então, Paulo está relembrando esse princípio. Porque para a gente cair, basta o quê? Estar de pé. Tem uma pessoa, meu filho, que está tentando lhe dar uma rasteira 24 horas por dia. Quem é? O diabo. Então você tem que estar vigiando e orando. Então, aqui o apóstolo Paulo continua no versículo 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Perceba, irmãos, a iniciativa da contribuição foi de quem? Foi de quem? Deles. Eles tomaram essa iniciativa. E vocês se lembram que Coríntios foi a única igreja, pelo menos descrita no livro de Atos, foi a única cidade que Paulo teve que trabalhar para se sustentar. Em todas as demais cidades, Paulo pregava o evangelho e tinha sustento para isso. Mas o período que ele ficou em Coríntios, ele não encontrou generosidade da parte desses irmãos no primeiro momento e teve que trabalhar. Mas quando chegaram os donativos da Macedônia, ele parou o trabalho e se entregou completamente ao evangelho. Está escrito lá no livro de Atos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tinha, sabe, essa igreja, ela tinha muitas vezes essa memória triste. A gente, no primeiro momento, a gente pisou na bola, mas agora a gente aprendeu. Então aqui no versículo 5 ainda, então ela estará pronta, como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Quer ver uma oferta que foi dada com avareza? Ananias e Safira. Eles venderam o campo e depois eles disseram, o negócio é o seguinte, a gente vai dizer, vamos organizar aqui a nossa versão. Vão perguntar lá, é tudo, a gente diz, é tudo. Viu, Safira? Não, fique tranquilo, Ananias. E aí a gente vai guardar uma parte para a gente, porque quando a gente quiser, né, tomar um sorvetinho, um açaí, quando a gente quiser dar uma saidinha, vai que esse negócio do evangelho não dá certo, a gente quer dar uma fugida, a gente tem a nossa garantia guardada. Como se Deus não visse. Então eles podiam chegar para Pedro e dizer, Pedro, a gente trouxe isso aqui como oferta. Acabou. Mas dizer que era tudo que eles tinham, não era, e Deus sabia. Então esse tipo de oferta com avareza é que não é aceita. Muitas pessoas chegam na igreja e o discurso é, pastor, eu queria tanto ajudar, mas
Ô irmão, não fala isso não, porque você vai fazer igual a Ananias e Safira e aí vai ficar feio para você. Entenda que aqui você não é obrigado a nada. A única coisa que a gente pede é que tenha ordem e decência no culto, né? Para não fazer zoada e coisas semelhantes a essas, para que haja edificação no sentido de todo mundo ouvir a palavra e absorver o conteúdo. E essa palavra só vai entrar no coração se o Espírito Santo de Deus assim agir. E é esse mesmo Espírito Santo de Deus que tem que nos mover a dar uma resposta equivalente à palavra que a gente tem recebido. Então perceba que os coríntios haviam sido exortados e eles haviam aprendido. E o apóstolo Paulo aqui lembra eles e diz: olha, a oferta ela é válida se ela for fruto de generosidade e não fruto de avareza. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque o que a gente vê na televisão, vocês que sabem disso que eu estou falando, porque é uma vergonha, até os ímpios sabem. O que os pastores que estão na televisão fazem? O que eles fazem? Pedem dinheiro. E eles sabem que se só pedir dinheiro, eles não vão receber. Então eles sempre vinculam aquela doação que você dá àquela instituição religiosa a alguma bênção futura que Deus te dará. Então, ó, você está me dando isso aqui, mas Deus vai fazer assim na sua vida. Você está fazendo isso assim, mas Deus vai fazer assim na sua vida. E isso é o quê? Avareza. Não! O que Deus busca nos seus filhos é essa obediência. E um dos aspectos da obediência é a generosidade. E a generosidade, ela é fruto de um coração regenerado, que se sente responsável pela obra de Cristo aqui na terra. E olha o que eu falei, aqui na terra. Não é aqui em Salvador. É aqui na terra. Se a gente for chamado a ajudar pessoas que estão em outro continente, e aí? Ah não, mas eu só fui chamado aqui nessa região. Não, meu filho, você foi chamado no planeta Terra. O irmão Paulinho mesmo, ele vai receber dom de línguas para poder louvar em japonês, né? Ele, ou seja, vê que ele já tem a característica do japonês, né? O olhinho puxado, assim, fechadinho. Vocês pensam que eles estão dormindo? Então não, estão de olho puxado, né? Pronta como oferta generosa e não como algo dado à avareza. Que coisa linda. Agora o apóstolo Paulo vai dar uma lição para eles assim muito bonita. Por mais que a gente não faça as coisas de Deus esperando receber algo em troca, sabe que aqueles que obedecem a Deus, Deus se relaciona com eles. E esse relacionamento é maravilhoso. Sabe, não tem alegria mais profunda aqui na terra do que estar em comunhão com Deus por meio da sua obra. É quando você se sente um canal que Deus usa para derramar da sua água graciosa. Então, aquilo, Deus vai alcançar determinadas pessoas, mas a ferramenta, o instrumento que Ele vai usar é você. Então é como se Deus fosse usar um bisturi, e o bisturi é você. Ele tem que tocar em você para usar você. E quando Deus toca na gente, é o quê? Maravilhoso. Quando Deus tocava em Moisés, Moisés ficava o quê? Com um semblante brilhando. Chega o povo se assustava. Então é essa maravilha que Paulo está dizendo aqui. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente faz as coisas, quando a gente se doa, quando a gente doa alguma coisa material, a gente tem a falsa sensação que a gente está perdendo. Pelo menos é isso que o diabo e o mundo vão tentar nos convencer. Mas na verdade, quando a gente se doa e doa generosamente, a gente é que está ganhando. É isso que Paulo vai ensinar para eles, essa lição tão maravilhosa aqui, que os ímpios jamais vão conhecer e nem os falsos crentes. Então o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6: lembrem-se, aquele que semeia pouco,
também pouco colherá. Vocês já viram como é que é a agricultura? O que a pessoa faz antes de colher? Ela tem que o quê? Plantar. E quando ela planta, ela tem a sensação que ela está perdendo. Por quê? Como é que você planta? Você abre um buraco na terra e joga aquela semente. E aí deixa a semente lá. E aí? Então você tem aquela sensação de que você perdeu. Você deixou aquela semente lá. Tem já, e por isso que ele diz, tem pessoas que vão semear pouco com essa expectativa, porque eles têm essa expectativa errada, de que eles estão perdendo, quando na verdade eles estão o quê? Ganhando tesouros no céu. Então Paulo diz, aquele que semeia pouco, também pouco colherá, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. E aí, quem é você? Tem um filme desses que se diz cristão, mas assim, eu não gosto muito. Tem algumas partes até que são legais, mas assim, como um todo, ele não é muito aconselhado, porque ele acaba querendo produzir em nós uma sensação de que Deus vai satisfazer todos os nossos desejos carnais, e a gente sabe que não é assim. Mas tem uma frasezinha nesse filme que eu guardei. Uma pessoa que se diz, missionário, ele estava conversando com outro que estava querendo seguir o caminho de Deus, e ele diz o seguinte: 2 agricultores estavam em uma região que estava sofrendo uma intensa seca, e os 2 se reuniram para orar, pedindo chuva a Deus. E aí ele diz, mas somente um desses agricultores preparou a terra. Qual deles você acha que acreditou mesmo que Deus enviaria chuva? Então às vezes a gente está assim orando e pedindo coisas a Deus. Deus me usa! E aí, você está preparado mesmo para Deus te usar? Deus, eu quero ver a tua glória! Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito. Isso tudo é maravilhoso, irmão. Mas você está preparado? Sabe, então às vezes a gente está semeando tão pouco. Às vezes a gente está fazendo tão pouco quando Deus quer usar a gente tão mais. Eu fico assim perplexo, sabe, que o diabo, ele tenta nos convencer que a gente não vale nada. E foi para essa igreja que Jesus Cristo usou Paulo para redigir a seguinte frase: Deus pega aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. A gente vive num mundo, principalmente aqui no Brasil, onde está cheio de cacique religioso. Um monte de gente que acha que pode mandar em tudo, ou porque tem muita influência política e financeira, ou porque tem canal na televisão, isso, aquilo, ou porque tem títulos na área teológica. Aí Deus pega um Zé Ninguém, como você e eu, e bota para pregar o Evangelho como ele usou João Batista, e colocar, quem sabe, a nossa nação no caminho correto. Não, quando eu falo nossa nação, não me entenda errado. A apostasia sempre vai existir. Mas da mesma maneira que a apostasia vai existir, a obra de Deus também vai alcançar os seus eleitos. E o instrumento que Deus vai usar são os Zé Ninguéms da vida. Eu e você. Deus não vai usar esses caciques religiosos. Deus não vai usar esses fariseus da nossa geração. Deus vai usar os pescadores iletrados do mar da Galileia, que são eu e você. Mas a grande questão é, será que a gente daria a mesma resposta que Pedro deu? Pedro, larga! Larga, Pedro, essa rede, porque agora você vai pescar homens. Ô, pastor, não, pastor, aí não, aí ficou empenado.
Ó, pastor, vou fazer o seguinte, eu posso vir na quarta e no domingo, eu vou me esforçar muito para ver se eu vou no evangelismo lá no sábado, mas assim, largar tudo assim não vai dar não, pastor. Por que não vai dar? Porque sabe como é? Se eu largar tudo, eu não estou dizendo para você largar tudo, eu estou dizendo, mas se Deus te chamar para fazer determinadas coisas, faça. Porque você não vai perder nada, você só vai ganhar. Quando a gente obedece a Deus, a gente só tem a ganhar. Até aquele povo incrédulo no deserto, irmãos, eu estava lendo hoje, né? Um pouco mais do livro de Êxodo, porque a gente ontem estudou um pouco, aí eu peguei gosto e fui estudando um pouco mais, e falei, meu Deus do céu, como é que Deus destruiu esse povo, rapaz? Meu irmão, o povo no mesmo capítulo agradece a Deus, no mesmo capítulo já está murmurando de novo. E aí agradece, murmura e dá para trás. Rapaz! Parece a gente. Não, a gente tem que ser constante. Constante. E se as pessoas quiserem se afastar de nós, se afastem. E se as pessoas quiserem dizer que a gente está ficando maluco, que digam. Eu sei quem eu tenho crido. A gente precisa dessa loucura santa nos nossos dias. E por que eu falo loucura? Porque a Bíblia diz que é loucura. É loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus. Mas cadê o poder de Deus? Para ter o poder de Deus, tem que ter a loucura santa. Tem alguma loucura santa aqui no nosso meio? Não, a gente quer viver a vida toda racional, toda contadazinha. Não, aqui, 2 mais 2 é igual a 4. E aí vem, e assim, ó, eu vou fazer isso, mas isso aqui eu não vou fazer, porque sabe como eu tenho que separar um tempo para mim. Meu filho, se você está com esse cristianismo assim, contadinho, não ache que você vai viver o sobrenatural de Deus. Jeremias, ele tem uma frase, ele diz, a respeito daqueles que buscam a Deus: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque dificilmente alguém na nossa geração vai se encontrar com Deus por causa disso. Eu estou buscando 50%. Pastor, tem gente que está buscando aí, não está buscando nem 10%. Eu estou buscando 50%, rapaz. Pastor, tem gente que está buscando aí 20%, eu estou buscando 60%. Eu já abandonei 60% da minha vida. E aí? A pessoa que faz isso, irmãos, e com todo cuidado, é uma pessoa medíocre. Vocês já sabem o significado dessa palavra, que eu já falei algumas vezes durante as exposições. Medíocre significa ocre, pedra, e médio, meio. Medíocre é literalmente a pessoa que ficou no meio do caminho. Ele sabia que tinha que buscar a Deus de todo o coração. Aí ele vai buscar a Deus, mas ele nunca faz de todo o coração. Então ele nunca vai achar aquele que ele busca. Quer uma prova disso? O jovem que se achava rico, mas era pobre porque não tinha Cristo. Quem foi atrás de Jesus foi ele. Ele foi atrás de Jesus. Mestre, eu sei que você é, sabe, um bom mestre. Jesus já chega, bom, só tem um que é Deus. O que eu devo fazer? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Fez? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque com Deus é tudo ou nada. Por isso que você tem que ter uma vida de oração cada vez mais profunda com Deus, para que de fato você seja guiado em suas ações. E aí Paulo diz aqui: cada um dê conforme determinou em seu
em seu. Mas que coração é esse que Paulo está falando? O velho coração duro de pedra ou coração de carne? Quem já leu aqui Ezequiel 36? Que Ezequiel 36 está descrevendo a experiência do novo nascimento. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês o coração de carne. A ideia de pedra, irmãos, não é um coração duro. A pedra é um mineral. Não tem vida. Então eu estou dizendo, eu vou tirar o coração morto e vou te dar um coração vivo. Então agora você vai poder ter sentimentos corretos em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Então Deus vai falar com esse novo coração. A gente sabe que o antigo coração vai continuar querendo agir, endurecendo, mas Deus vai falar com esse novo coração. E cada um dê segundo Deus colocou em seu coração. Eu acho assim tão triste e às vezes até engraçado que gente tem dito assim: ó pastor, eu não oferto nem dizimo porque assim, eu estou seguindo a Bíblia. No meu coração, Deus não me botou vontade nenhuma para dar dinheiro para a igreja, nem para ajudar ninguém. Aí eu digo para essa pessoa: não, meu irmão, então você está certo. Se Deus não te chamou para ir para o céu, você tem que ir para o inferno mesmo. Aí a pessoa não gosta da resposta. Você tem que dar segundo Deus colocou no seu coração, amém? Mas Deus, você tem Deus, e Deus não tem te dado um coração generoso, a ponto de você não ter desejo de ajudar cada vez mais e mais. A expansão do Evangelho, a obra de Cristo, seus irmãos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Não faça isso por obrigação. Ah, eu entrei aqui na igreja e vi que estava sem papel higiênico, pastor. Eu vou dar um dinheiro aqui para comprar papel higiênico, viu? Ô meu filho, se está sem papel higiênico, foi algum descuido nosso, mas não precisa se preocupar em dar dinheiro para comprar papel higiênico não, viu? Você não tem que contribuir porque, como eu já vi pastor dizendo, você sabe como é, né? A gente tem que pagar aluguel, luz, sabe como é? Não, eu não sei como é não, como é? Como é? A gente não contribui por esses motivos. Se você contribui na igreja por esses motivos, você é tão carnal quanto a igreja que você está congregando. Nós contribuímos porque Deus coloca no nosso coração. Aleluia. Quando a gente estava, a gente sempre está, né? Mas teve um tempo que a gente estava mais apertado e quando chegou, eu sempre tive isso com Deus. Ó Deus, se a gente não tiver condições de pagar o aluguel, a gente entrega e vai pregar na rua ou em outro lugar. Por quê? E os irmãos nem vão saber. Porque ninguém vai levantar a oferta aqui para pagar aluguel. Não, é isso aqui não. Se Deus não enviou condição para a gente pagar o aluguel, é porque Ele não quer que a gente continue aqui. Ele quer a gente em outro lugar. A gente não contribui por obrigação ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Glória ao Senhor. Então, entenda. Porque eu tenho visto pessoas que dizem: pastor, eu vi assim, sabe como é? Eu estou aqui com um dinheirinho para isso. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes até eu não gosto de constranger a pessoa, principalmente se a pessoa for um novo convertido. Mas assim, que vocês saibam que eu não estou aqui atrás do dinheiro de ninguém. Aleluia. Então assim, se você está dizendo que tem que fazer isso ou aquilo, pode levar seu dinheiro de volta. Quem vai decidir o que é feito com as ofertas é Deus. Se Deus tocou no seu coração para doar, doe. Se não tocou, não doe. Acabou. Por que eu estou falando isso? Porque já existiram pessoas aqui na igreja, os irmãos que são mais novos aqui na igreja, mas já existiram pessoas aqui na igreja que literalmente, por terem uma condição financeira, achavam que a igreja estava à venda. E aí eles se quebraram, porque eles viram que aqui o negócio com a gente é diferente. Teve gente que inclusive disse: quando eu sair a igreja vai fechar. Não fechou. Porque é isso, irmãos. Deus continua sendo o Senhor da obra. Você pode acreditar ou não. E eu só estou aqui porque eu acredito nisso.
Se eu não acreditasse, eu não estava pregando aqui para vocês essa noite. Então aqui ele diz mais uma vez, e vou repetir, já concluindo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá, com alegria. Alegria. A mesma alegria. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Alegria que é fruto do Espírito. Faz parte. Amor, alegria, paz. Versículo 8: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, percebam o que Paulo está dizendo aqui. Para que lhe seja acrescentada toda graça. Quando? Todo o tempo. Como? Em todas as coisas. Em relação a quê? Tendo tudo o que é necessário. Percebeu? Deus cuida de mim e de você completamente. É tão maravilhoso. Quando a gente lê no Evangelho de João, se eu não me engano, diz assim: tendo amado a eles, os amou até o fim. E às vezes a gente tem uma ideia errada dessa expressão, até o fim. Porque a gente pensa assim que Jesus amou até o fim da sua vida, né? Esse seria mais ou menos a interpretação textual que a gente daria. Mas no original não é isso. A ideia de amar até o fim, no original em grego, significa Ele os amou por completo. Não faltou nenhum aspecto da vida deles que não foi alcançado pelo amor de Cristo. A mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, entenda, não existe nenhuma área na sua vida que não é protegida por Deus. Deus te protege completamente, mas existem áreas na sua vida que estão passando por dificuldades. Por quê? Porque Deus quer, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual que redundará glória para Ele. Então ele diz aqui, Deus é poderoso. Você acredita nisso? Você acredita mesmo que Deus é poderoso? Deus é poderoso, mas chega uma conta para pagar de luz. Rapaz, varão, o negócio vai empenar. Vamos levantar uma oferta aqui. Tem uns tributos aí que a igreja vai ter que pagar agora aí, rapaz. E aí? Já orou? Deus é poderoso para fazer. Em Efésios ele diz: muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Toda. Não vai faltar nada da graça na sua vida. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Qual é o propósito de Deus então na sua vida e na minha? Que nós sejamos instrumentos dele em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para está escrito aonde? Salmo 112, versículo 9. Que eu acho maravilhoso, irmãos. Quem de vocês se lembra da crise de fé que João Batista teve quando ficou preso? No Evangelho de Mateus está escrito: João Batista não tinha sido ainda morto, e ele manda aos seus discípulos que estavam lá, né? Ele estava preso, e os discípulos ficavam, né, do lado de fora da prisão. Tinha uma espécie de janela que eles se comunicavam. E ele diz: ó, fala lá com Jesus se ele é o Cristo ou se nós devemos esperar outro. E aí Jesus chega para os discípulos de João e não diz abertamente: eu sou o Cristo, vai dizer a João. Ele diz: ó, diga ao João que os cegos veem, os coxos andam,
os surdos ouvem. E o evangelho é pregado aos pobres. Aqueles que eram esquecidos e desprezados, agora estavam sendo agraciados pelo Emanuel, Deus conosco. Quando Deus conosco veio à terra, ele passou a maior parte do seu ministério no meio dos pobres, que era a Galileia. Se você conhecesse a Galileia no contexto da época de Jesus, a Galileia era o subúrbio, o lugar onde ficava a ralé. E Jerusalém era onde ficava o quê? A nata religiosa, política, econômica. Mas a maior parte do ministério de Jesus fica onde? Na Galileia. Galileia dos gentios, onde tinha trevas, viram brilhar uma grande luz. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é como a gente viu, levantando doações de milhões para comprar templos e fazerem templos suntuosos. Para a glória de quem? Quem é glorificado quando você bota a cadeira acolchoada? Eu fico até preocupado, meu filho. Se botar a cadeira acolchoada, o povo baba. Com essas cadeiras simples, o povo já está, não, minha irmã, o povo já está dando uns cochilinhos. Ajuda-me. Imagine essa igreja aqui, ar-condicionado. Já pensou? Aquele barulhozinho assim, aquele isolamento sonoro, ar-condicionado, cadeiras anguladas e no chão carpete. Pronto. Tem gente que vai dizer, pastor, eu posso dormir aqui hoje? Oh, Deus. Eu dormi aqui nesse colchão que está melhor que minha cama. Eu vou dormir aqui nessa cadeira que está melhor que minha cama. Profético. Então, irmãos, igreja não é isso. Igreja sempre tem que ser simples. Os recursos têm que ser usados no maior bem que a igreja possui, que são as almas. Igreja são pessoas. Igreja não é um lugar. Aleluia. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia. Quem é que supre a semente? Você está dando alguma coisa, amém? Mas você só está dando porque Deus te deu primeiro. Senão você estava recebendo, com certeza. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer o fruto da vossa justiça. Eu vou só até aqui, vou deixar para completar amanhã, por causa do horário. Irmãos, eu sei que você e eu somos bombardeados, e eu falava sobre isso com o irmão José mais cedo, né? Nós somos bombardeados todos os dias, a todo instante, com informações do mundo. A economia, a bolsa do não sei aonde que desceu, não sei quantas pessoas vão ser demitidas na empresa tal. E a gente o tempo todo, né, fica preocupado, principalmente se a gente tem algum tipo de responsabilidade, né, na casa, no meio da nossa família. Mas você precisa entender que agora você não é mais você. Você é uma parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, a função de lhe sustentar é de Cristo. Não deturpe as palavras que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é, o seu emprego, ele não vai ser tomado por ninguém. As suas forças, elas não serão tomadas por ninguém. A sua casa não vai ser tomada por ninguém. A sua saúde não vai ser tomada por ninguém, porque você está debaixo da proteção divina. Então tudo que acontecer com a sua vida, qualquer perda que aconteça na sua vida, é ganho. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque como cristãos nós temos que viver por fé e não por vista.
Então, o Brasil vai entrar em recessão. Irmãos, eu tenho 41 anos, eu já ouvi essa conversa tantas vezes. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu e minha irmã, ainda antes do real, que as pessoas compravam antes, era nessa época que as pessoas começaram a construir despensa em casa. Porque hoje você comprava um pão por R$1, amanhã o mesmo pão era 2, e depois de amanhã o mesmo pão era 4. Então no começo da semana um pão que custava R$1, no final da semana era 7. A inflação mudava todo dia. Era assim antes do real, o Brasil era assim. Então muitas pessoas faziam o mercado para 2 meses. Porque aquele feijão, olha, que eles compravam por 10, se eles fossem comprar no final do mês, mais 10 quilos de feijão ia ser o dobro do preço, porque a inflação era assim no Brasil. Mas existia crente naquela época, com certeza. Você tem alguma notícia de algum crente que morreu de fome naquela época? A grande questão, irmãos, é que nós somos pessoas que achamos que futilidade e necessidade são a mesma coisa. E eu quero te dizer que Deus vai ensinar para a gente que não são. E a gente pode aprender isso por bem ou por bem. Deus tem um compromisso com as nossas necessidades, não com as nossas futilidades. Então, por exemplo, vamos imaginar, a gente faz um rebaixamento de teto, ar-condicionado central, bate laje, compra esse prédio, sim, e aí? Deus é glorificado em quê? Deus é glorificado em quê? Isso é o quê? Futilidade. Isso é obra para o homem ver, como você vê igrejas que as pessoas fazem, né, toda espelhada, porque qual o propósito daquilo? Atrair pessoas carnais, por meio daquela aparência suntuosa. Isso não é o nosso propósito, irmãos. Quem tem que chegar aqui, independentemente do que a gente tenha, quem tem que chegar aqui, a igreja pode ter 10 vezes mais do que tem hoje, se bem que 10 vezes 0 é 0, né? Mas, independente do que a gente tenha, a pessoa tem que entrar aqui e saber que nós somos pessoas simples. Quem chegar aqui e não tiver nada, tem que se sentir bem. Assim como quem chegar aqui e for o homem mais rico de Salvador, tem que se sentir do mesmo jeito. A igreja é um lugar onde nós temos experiências espirituais e não carnais. Então, o propósito da gente não é produzir um ambiente onde a nossa carne seja alimentada. Se bem que o irmão José está bem pertinho do pão ali. Mas o propósito do ambiente é nosso espírito ser edificado. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Que presente, Senhor. Essa noite, na tua companhia e na companhia dos meus irmãos. Que coinonia maravilhosa, Senhor. Comunhão santa com os teus santos filhos. Ó Deus, que momentos como esse se multipliquem na nossa vida. Passamos por tantas dificuldades durante o dia, Deus, por conta da influência diabólica que o mundo ainda tem nas nossas vidas. E é nessa hora santa que o Senhor separou, que muitas vezes temos os nossos pés lavados da sujeira do mundo. Por isso nos abençoa, Senhor. Livra-nos de todo mal que tão de perto nos assedia, Senhor. E ajuda-nos a viver a nossa vida olhando para o alto. Ó Deus, que possamos entender que o nosso socorro vem do alto e não daqui de baixo. Que o nosso Pai está no céu. Que a nossa casa é o céu. Ajuda-nos a viver o tempo que nos resta aqui na terra, Senhor, crescendo em graça e em conhecimento de Ti. Não nos deixa, Senhor, sermos seduzidos e atraídos pelas concupiscências do mundo, mas nos ajuda cada vez mais a propagar a Tua luz santa e santificadora aos 4 cantos da terra, pois essa é a nossa função missionária como Tua igreja.
Não nos deixa, Senhor, mais uma vez eu te peço, nos misturar com o mundo, mas que como igreja nós possamos alcançar aqueles que do mundo são teus, para a tua glória. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo, e não se esqueça de dizer: você tem comunhão